Saravá, meu povo de axé, mais uma quarta-feira estamos aqui no nosso projeto de conversar sobre a nossa religião, sobre a Umbanda, falando das minhas experiências, das minhas concepções, das minhas percepções, daquilo que eu tenho vivido na minha prática umbandista, como uma forma de abrir portas para que a gente possa conversar, dirimir dúvidas minhas e das pessoas que assistem. Então eu estou muito feliz com isso. De praxe, vamos à vinheta e já já a gente conversa. Saravá! Então, meus irmãos, nós vamos retomar alguns assuntos, porque eu tenho visto nos comentários as pessoas falando sobre a questão das diferenças de Umbanda, né? Então, vamos prestar atenção numa coisa. Eu não estou aqui para definir nada, por favor. Só estou aqui para alertar que nós temos um processo, porque nós não temos um poder central, já falei nisso em vídeos anteriores, que não definem como é uma sessão, uma gira, né, o ritual, como é o grupo mediúnico, o desenvolvimento. Não temos. O que nós temos na Umbanda é os pilares devem ser preservados e propagados. Umbanda, amor e caridade. Algumas casas têm influências maiores da África, porque elas vêm de um tempo longínquo, onde os homens trazidos da África que foram escravizados aqui se juntaram para praticar, para cultuarem os seus deuses, os seus orixás. Outros trouxeram mais essa vertente cristã, católica. É por isso que nós temos congás que são absolutamente católicos, imagens de santos católicos. Outros misturam santos católicos com orixás, outros só fazem orixás. Há uma linha, principalmente depois da década de 90, talvez, que tem eu vou chamar de reinterpretação da Umbanda, talvez trazendo para um tempo mais atualizado o que é a Umbanda. Então definem as 7 linhas a partir de outros conceitos diferentes daqueles conceitos que nós temos lá do começo do século XX. Não importa. O importante é lembrarmos que uma casa de Umbanda tem os princípios do amor e da caridade. Uma casa de Umbanda se sustenta por isso, pela fé no plano superior, pela fé nas orientações das nossas entidades de luz que baixam no terreiro, né? Outro dia eu escutava um vídeo de um espírita falando sobre os negros velhos, que os negros velhos nem precisariam vir sobre a forma de negros velhos, porque nem tem corpo mais, então não são negros nem são velhos. Eu entendo. Mas nós temos que entender também por que isso acontece dentro de um terreiro. Respeito a opinião e a visão de qualquer pessoa, mas eu espero que respeitem a minha também, né? A emoção de estarmos sentados diante de um preto velho. Quem já sentou, quem já conversou, quem já abraçou, quem já foi abraçado, quem já ouviu uma palavra de consolo de um preto velho, de uma preta velha, sabe do que eu estou falando. Então, é óbvio que no plano espiritual não tem corpo, não tem denominação, não tem apego, não tem essa emoção que nós temos aqui encarnados. Eu sei disso, mas as suas funções dessas entidades que chegam é grande, grandíssima para nós que somos umbandistas. Nós sabemos que um congá, ele é repleto de energia e de força. Ele é um ponto de convergência de todos os nossos olhares, mas ele é também, magisticamente falando, um ponto de emissão de força. Um congá, um altar, chamem como quiser, de um terreiro de Umbanda, ele é firmado pelas entidades da casa, regentes da casa. Ele tem a sua mandinga, os seus segredos, cada um tem o seu. Não estamos aqui para falar sobre isso, mas é só para lembrar que ali tem algo poderoso e potente, que emana vibração, que é cuidado pelo zelador da casa, por algumas outras pessoas mais antigas, que têm mais tempo de terreiro, que têm permissão para tocar em determinadas coisas, para manter isso. De vez em quando é preciso limpar
é esse lugar. Então, uma casa de Umbanda, nós não temos uma descrição de como é uma casa de Umbanda, mas nós temos alguns pontos em comum. Nós temos uma firmeza do lado de fora, né? Uns chamam de tronqueira, outros chamam de firmeza, casa das almas. Não estamos aqui para discutir, só estou dizendo que você cruzou a porta de um terreiro, você está recebendo as influências energéticas daquela casa que foram preparadas para isso, que serviram e servem para limpar as pessoas que entram, para ajudar desde o primeiro momento. Então, entre e saúde a casa que você está entrando, porque quando a gente vai na casa de alguém, a gente não pede boa noite, bom dia, com licença, permissão, deixa eu entrar, que bom que você me chamou aqui. É a mesma coisa. Então, uma casa de Umbanda tem uma firmeza do lado de fora no primeiro momento que você entra. Tem alguns lugares, algumas casas têm um cantinho ali de Exu e Pombagira, outros têm também a casa da malandragem do seu Zé Pilintra, outros têm de São Lázaro, o Baluaê, o Omulu, seu Atotô. Algumas casas têm, porque tem espaço, por exemplo, conforme você vai entrando, tem uma casinha, vou chamar de casinha, tá, gente? É uma casinha para as entidades, para cada uma das entidades. Aprenda a entrar e ir saudando essa gente que está ali. Há momentos que há coisas ali que a magia da fundação de um terreiro coloca, que estão guardadas e não estão a olhos vistos, né? E isso faz parte de uma casa de Umbanda. Na casa de Umbanda tem a parte que a assistência se senta. Algumas casas até separam a energia em da Yang, homens e mulheres, outras não. Há a parte onde ficam os médiums. Há a parte daquelas casas que tem atabaque, aonde ficam os tocadores de atabaque, os ogãs. Eu sei que algumas pessoas umbandistas nem gostam que a gente fale de ogã, porque diz assim, na Umbanda não tem ogã. Não estou aqui para discutir isso. Eu estou dizendo que existem casas e que são de umbandas e que tem ogãs, né? Mas se a sua casa não tem, mas a sua casa gira muito bem girado, que bom, meu irmão, né? Mas vamos pensar que temos esses processos que são em comum com qualquer casa de Umbanda. Nós temos giras abertas para as sessões que são de atendimento, nós temos atendimentos particulares em algumas casas, mas o mais importante é entender que para que você vá a uma casa de Umbanda, você tem que perceber que há elementos ali, naquela estrutura, que foram orientados pelo plano superior e que resguardam a sua vida. Você sempre tem que entrar numa casa de Umbanda e sair melhor do que entrou. Essa é a função de uma casa, né? Você não pode entrar e sair com dor de cabeça, entrar e sair passando mal. Se isso acontece, você pode e deve informar ao zelador, a zeladora, ao pai de santo, a mãe de santo, ou algum mais velho da casa que vai levar esse problema adiante. Porque a casa de Umbanda, um terreiro, é para você ficar melhor. Isso com os médiuns, a mesma coisa acontece com os médiuns. Eu converso com muitos médiuns que dizem, eu fui para casa, estava com dor de cabeça, passei mal. Não pode, não pode. Não pode passar mal num lugar que está praticando o bem. Não pode passar mal num lugar que tem por finalidade de lhe deixar melhor do que você entrou. Problemas, todos nós temos. Problema o pai de santo tem, a mãe de santo tem. As casas que têm cargos, mesmo de Umbanda, de mãe pequena, também tem problemas. Os médiuns têm problemas. Então, assim, vamos pensar um pouco mais antes de começarmos a falar sobre as casas de Umbanda, porque senão a gente cria uma celeuma, um embate tão grande de algo que é fundamental, amor e caridade. Que nesse mundo de hoje tá difícil. As pessoas estão impacientes. Acho que depois da pandemia as pessoas ficaram mais isoladas. Não vou dizer mais egoístas, mas talvez, na falta de outro adjetivo, mais egoístas, com mais medo do outro. Então, uma casa de oração, porque uma casa de Umbanda é uma casa de oração, é uma casa que só faz o bem. Não existe casa de Umbanda que faça o mal. Nem
aquelas ideias antigas, antiquadas, retrógradas, de que Exu faz o mal, que a pombagira tira o marido da outra, ou que a preta velha traz um amor quase impossível para você. Esqueçam isso. Umbanda não é isso. Há essas diferenças, como eu falei, a partir da década de 90, talvez outras definições foram sendo dadas à Umbanda por uma necessidade de trazer para próximo do nosso tempo, para um entendimento maior das pessoas, algumas interpretações, algumas definições diferentes, por exemplo, das 7 linhas de Umbanda, daquelas lá do começo, das práticas umbandistas, ou da divulgação das práticas umbandistas, porque isso é uma diferença. Nós temos divulgação das práticas umbandistas de forma mais objetiva, mais direta, no comecinho do século XX, né? Com toda a história que muita gente sabe, do Caboclo das 7 Encruzilhadas, de 1908. Mas nós temos práticas com as entidades de luz, Pretos Velhos e outros, anteriores a 1908, né? Então, assim, vamos ter sempre cuidado ao tratarmos de um tema delicado e que não tem ainda, ou não virá a ter nunca, não sei, dogmas, poder central, que é um difusor de regras, nós não temos, mas nós temos que respeitar o tempo que uma pessoa tem de terreiro, o tempo que uma pessoa tem de pé no chão, fazendo a caridade, trabalhando com as entidades, aprendendo principalmente a crescer, porque o bom médium não é o médium que recebe melhor a entidade e faz mais caridade, quer dizer, é mais certeiro, vamos falar assim, com os outros. O bom médium é aquele que aprende com as suas entidades a ser melhor. Ele melhor, no seu dia a dia, no seu cotidiano, fora da roupa branca. É um dos motivos pelos quais, não sei se perceberam, eu ainda não coloquei roupa branca para fazer um vídeo, não. Eu sempre estou com a minha roupa normal, né? Conversando com vocês, porque é isso que eu penso, é assim que eu imagino, tá certo? Eu espero que essa conversa informal de hoje sirva para todos nós, para que Oxalá nos abençoe, para que as nossas entidades de luz sejam sempre caminho para todos nós. E quando você entrar num terreiro, lembre-se, tudo ali foi colocado por orientação divina e tem uma magia, né? Tem algo místico e mítico que serve para lhe deixar melhor. Saúde à entrada, saúde o congá, saúde os irmãos. Vamos fazer da Umbanda a bandeira da paz e do amor. Saravá e até a próxima quarta-feira. Saravá, meu povo de axé. Mais uma quarta-feira estamos aqui no nosso projeto de conversar sobre a nossa religião, sobre a Umbanda, falando das minhas experiências, das minhas concepções, das minhas percepções, daquilo que eu tenho vivido na minha prática umbandista, como uma forma de abrir portas para que a gente possa conversar, dirimir dúvidas minhas e das pessoas que assistem. Então eu estou muito feliz com isso. De praxe, vamos à vinheta e já já a gente conversa. Saravá!